As eleições estão chegando e eu resolvi fazer uns reacts aqui no meu canal de algumas entrevistas dos candidatos à presidência da República. Tá chegando, hein? Tá chegando. Eu vou fazer alguns reacts. Hoje eu vou começar com o Renan Santos, tá bom? Do Partido Missão. Vou fazer com o Flávio, vou fazer com o Lula, vou fazer com o Caiado, vou fazer com alguns outros aí. Quem sabe com o Marçal também a gente não faz aí também, né? Tiver. Mas sem muitas delongas, você que é novo, se inscreva aqui. Vamos começar. Renan, fala aí, Renan. Bora, Renan. Eu gostaria de começar relembrando um pouco o seu passado, no sentido de que o senhor não tem nenhuma experiência parlamentar, o senhor também não tem nenhuma experiência em cargo executivo público. Pausa! Tô brincando, mas a gente conhece alguém aí que é presidente hoje aí, que também não teve um cargo executivo aí, né? Na verdade, então já começou com uma pergunta meio estranha aí, tá bom, Simone? Por favor, faça perguntas melhores pro Renan, vamos lá. Bora, Renan, responde. Eu gostaria que o senhor dissesse ao eleitor e ao nosso público quais são os motivos que o público tem, o eleitor tem para votar no senhor, um candidato com esse passado e que terá que enfrentar um país cheio de desafios e num sistema em que o Congresso é tão forte. Olha... Cara, peraí, mas passado, peraí. Sistema em que o Congresso é tão forte. Passado? Então, calma aí. O passado do Renan Santos é isso? É isso, Simone? É não ter tido algum cargo executivo? É isso? É esse que é o passado do Renan? Cara, pelo amor de Deus, pô, assim você tá dando armas pra ele, pô. Tá dando armas pra ele. Calma aí que a gente vai discordar bastante, Renan. Calma aí, filhote. Aliviar não, hein? Olha, eu primeiro muito obrigado pela oportunidade aqui, vou tentar ser rápido nas respostas, mas o que eu vou falar para vocês, que bom que eu não tenho essa experiência parlamentar ou experiência executiva como a maior parte dos políticos brasileiros. Se não se terem até porque é o seguinte, se você tivesse tido algum cargo político, hoje talvez poderia se circular alguns indícios, né, de alguma coisa ilícita, e talvez hoje você estava ferrado, e talvez não estava nem conseguindo concorrer aí, tá bom? Você tem que dar graças a Deus mesmo, né? Tem que dar graças a Deus. Mas vamos lá. Antes em Trancoso, participando de uma festa com o Daniel Vorcaro. Existem políticos bons? Sim, cada vez mais raridade. E os seus problemas aqui no Brasil não se resolvem. Minha experiência política surgiu primeiro nas ruas, organizei as maiores manifestações do Brasil contra a ex-presidente Dilma Rousseff, me tornei o mais jovem presidente de um partido político, dando a oportunidade a milhares de jovens poderem participar da política sem participar do jogo sujo. Defendo ideias importantíssimas, coordenei passar projetos que mudaram a história do Brasil. Um exemplo, o relator do licenciamento ambiental, Kim Kataguiri, é deputado pelo nosso partido, trabalhamos juntos para construir isso. Então, no que importa, eu tenho experiência. Agora, não tenho experiência em roubar, em ser covarde, em ser mentiroso. E essa experiência que os... Peraí, a gente vai ter que discordar aqui de um ponto. Assim. Você falar que você não roubou, não é corrupto, como que eu posso saber? Na verdade, você não tem nenhum cargo público, então, de executivo, você não está dentro da política ainda, você não é deputado, você, entendeu? Aonde que eu estou tentando chegar é que você não tem esse cargo aí político. Na verdade, você tem o partido. Agora, então vocês estão tentando eleger aí alguns deputados, né, senadores talvez, governadores, né? Um dia a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas não tem como você especificar que você não é ladrão, que você não é mentiroso. Primeiro que, no caso lá da menina, que aconteceu com a menina lá, né, que eu não quero citar muito aqui, eu estou vendo sua entrevista. Você falou uma coisa num podcast, aí chegou na entrevista do G4, você falou outra. Você falou que você não teve relações com a menina no G4, né, que é o bagulho da Globo, né, eu acho. E lá no podcast ela estava com medo de estar grávida, entendeu? Então tem uma divergência aí, mas vamos lá, vou falar de propostas. Os nossos políticos têm de monte, que fez com que o Brasil esteja no buraco que ele esteja hoje. Candidato, o senhor fala muito bem, o senhor é muito jovem e tem um público muito jovem que sempre acompanha o senhor através das redes sociais e da internet. Como convencer um público que não está habituado com a internet, um público com 40, 50, 60, 70 mais, a votar? Lambendo mito. Ou lambendo mito ou lambendo Lula. Aí vai para frente, vai embora. Mas assim, 60, 70 mais, as pessoas com mais de 70 anos votam ainda?
Vocês não precisam votar. Não precisa votar não, pô. Pode ficar em casa de boa. Aí você quer, é meu presidente, é o meu candidato. Aí você vai. No senhor. Eu vou falar a verdade para as pessoas, não importa a idade. Às vezes algumas pessoas podem se incomodar. Mas a verdade, ela precisa ser dita. Me falaram outro dia, Renan, você não pode falar que você vai matar os bandidos, como daquele caso, daquele bandido que matou aquele menino. Mas se o eleitor não gostar, eu não tô aqui para ser fofo. Eu tô aqui para falar a verdade e resolver o problema. Então, por vezes, eu me sinto até mal. Como? Guarda essa pergunta, hein? Como? De falar as coisas do jeito que eu falo, imagino que eu posso perder o voto. Agora eu não ligo. Se a pessoa não quer votar em mim, paciência, vai. Tem um monte de político com muita experiência, com participação em escândalos, tem à disposição para votar neles. Agora, vocês querem alguém que vai passar fogo em bandido vagabundo e cortar privilégio? Sou eu. E é a minha linguagem sai de internet ou não? Não importa muito. No fim do dia, é linguagem, no fim do dia, é a verdade para ser. Não, ó, a gente tem que diferenciar verdades de narrativas. Quais são as suas verdades? A gente quer saber, vamos ver. Vamos lá. Acredita, e eu tô aqui para ser questionado pelo que eu digo também. Aí, já que o senhor tocou nesse tema da segurança... Você tá para ser questionado aí, não é verdade? E quando as pessoas te questionam, você manda ela caçar mato, caçar sapo, você fica bravo, você começa a falar que você é o leão, que você não tem que pedir desculpa a ninguém, entendeu? E como que você quer, como que você aceita as pessoas te cobrarem? Então, você tem que pensar um pouco nisso, tá? Ser um pouco mais solícito com as pessoas, porque as pessoas têm as reclamações, tá? Porque você não é um ídolo, você não é um ídolo, e não tem que se tornar um ídolo. As pessoas só não te questionarão se você for um ídolo, se você virar um ídolo delas. E eu acho que esse não é o seu propósito, na verdade, Renan. Pelo menos é meu pensamento, né? A pública, vamos continuar nele mais um pouco. Quando a gente lê o seu plano de governo, a gente vê, por exemplo, slogans como prendeu, matou, guerra contra o crime. E dentro dessa guerra contra o crime, o senhor prevê, por exemplo, defende a intervenção federal em estados com controle territorial de facções. E através, por exemplo, com o uso de força das Forças Armadas, via GLO, né, garantia da lei e da ordem. Então, seguindo nesse raciocínio, duas perguntas. São Paulo, na sua opinião, precisa de uma intervenção de GLO, considerando toda a infiltração que o PCC já tem em várias instituições paulistas? E a outra, o senhor defende, por exemplo, que no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro seja separada do estado de Janeiro, ou seja, renascendo um pouco o estado da Guanabara. Fiquei muito curiosa com esse respeito, porque eu nasci no estado da Guanabara, ainda era estado da Guanabara na época. São Paulo e Rio de Janeiro, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Será que não dá direitos aqui nesse vídeo, não? Tomara que não, né, meu? Tomara que não. SBT, por favor, só estou analisando aqui, tá bom? Beleza, SBT? Não me dê strike não, por favor. Outra coisa, vou fazer intervenção em praticamente todos os estados da federação. A intervenção não significa que eu vou afastar o governador. Isso eu vou fazer no Rio de Janeiro e já vou... Como? Tá? Como? E essa pergunta vai ficar melhor ainda daqui a pouco, viu? Dar o recado também para os governadores da Bahia e o governador lá do Ceará. Vocês dois, se vocês não cooperarem na guerra contra o crime, eu vou fazer uma intervenção também no estado de vocês. Como? Porque são dois estados que estão tomados pelo crime. O Rio de Janeiro está tão tomado que a ALERJ, a Assembleia Legislativa... Peraí, quando você fala que as cidades, né, não importa onde, estão tomadas pelo crime, a gente precisa especificar quais criminosos, tá? Tubarão, peixe grande ou peixe pequeno? Então, eu creio que os peixes pequenos são a maioria que rodam por aí. E tem os tubarões. Os tubarões ficam lá em cima. Muitas vezes a gente nem sabe quem são. Quem são eles? Então, por exemplo, os peixes médios e os peixes pequenos, vocês acabam com ele, não sei como, tá? Vai meter bomba, alguma coisa? Vai acabar com o inocente também? Não sei. Preciso falar como. Mas os tubarões, eles permanecerão lá. Como que você vai fazer para pegar os tubarões? Porque se você pegar somente os peixes pequenos, esse tubarão sempre vai contratar outros peixes pequenos. Morre um aqui, vem dois ali. É igual a hidra, corta a cabeça, vem duas no lugar. Então você perde um aqui, mas entra dois ali no mesmo lugar. Perde 3 aqui, entram 6 ali. Entendeu? Então tem que falar como. Só que é o seguinte, como que você tem que fazer? Eu sei que você tem o livro amarelo aí, que talvez você vai falar ou não. Tá, vamos ver, calma aí, vamos ver se você vai falar aqui. A do Rio foi basicamente controlada por gente ligada ao Comando Vermelho.
Então você vai precisar de uma atuação muito enfática. Aqui em São Paulo, vamos fazer uma intervenção no Porto de Santos, Como? que é onde o PCC faz a atuação dele para exportar droga. Como? Lá no Mato Grosso do Sul, vamos atuar na fronteira. Como? Se os governadores cooperarem, vamos adorar, vamos trabalhar junto. Se não cooperar, eu vou ter que fazer a intervenção. O que é cooperar? Cooperar, por exemplo, eu vou fazer uma operação em conjunto com o governo estadual, junto com as polícias locais, colocando a Polícia Federal e a inteligência do Estado para pegar e passar rapa nos bandidos. Tá. Mas assim, você vai conseguir pegar os bandidos que ficam à mostra somente. Somente aqueles que ficam à mostra. Somente os laranjas, os chamados laranjas. Agora, aquele que está realmente envolvido, você vai passar desapercebido na sua frente, você não vai nem saber quem é, tá ligado? E vai passar inocente também, e aí, como vai fazer para diferenciar? Bukele. O cara prendeu quem tinha tatuagem. Aqui, ó. Vai me prender? Vai me prender porque eu tenho uma tatuagem escrito humanidade aqui? Entendeu? É isso, vamos ver mais. Se acontecer igual acontece no Ceará, do senhor Eumano, que o governador finge que não está acontecendo, finge que Fortaleza não foi tomada pelo crime organizado, que Santa Quitéria não está tomando, nós vamos ter que agir. Porque a Constituição me manda. Eu, presidente da República, não posso permitir que território brasileiro fique na mão de faccionado. Como? É uma guerra. É igual guerra. Assim, numa guerra, está acontecendo guerra na Ucrânia agora. A Rússia invadiu o território da Ucrânia. No Brasil é a mesma coisa, só que troca o nome Rússia por Comando Vermelho ou PCC. E aí o Estado brasileiro não vai atuar? É obrigação. Eu vou prevaricar. Prevaricar, para quem está assistindo, prevaricar é a pessoa que tem uma posição pública não agir quando ela tem que agir. Eu tenho que atuar. Eu tenho que ir para cima desses caras. Esses caras estão tornando a nossa vida um inferno. O senhor disse em entrevistas que o senhor é uma alternativa a Bolsonaro e a Lula, que o país está muito polarizado e o senhor seria a alternativa para esse voto. O que dizer para o eleitor, convencer um eleitor que vota no Lula, convencer um eleitor que vota no Flávio Bolsonaro a votar no senhor? Primeiramente, quem vota no Lula não vai votar em nenhum outro candidato, seja Caiado, seja Zema, seja Renan Santos, seja Pablo Marçal. Quem vota em Lula, tá certo? Quem vota em Lula vai permanecer com Lula. Não vai achando que, vou tirar a voto. Não vai. Não vai tirar a voto do Lula. Pode ser que tire votos do Flávio, tá? Porque o Flávio não é o Jair. Se fosse o Jair, nenhum desses tiraria voto dele, tá? Ia ser a briga polarizada novamente entre Jair e Luiz Inácio, tá bom? Essa é a minha opinião. De maneira clara, se eu vou fazer as reformas, vão fazer o Brasil crescer. Se eu vou para cima do crime organizado, ou seja, vou resolver os dois problemas. O Brasil vai fazer o Brasil crescer como? Como? Tá pobre pra caramba, o brasileiro é roubado pelos políticos e o brasileiro é roubado pelos ladrões. Eu apresentei o maior livro de proposta de todos. Eu faço um desafio para os demais candidatos. Apresente um livro de 460 páginas de propostas como eu apresentei. Os outros não vão apresentar. Deixa eu falar uma coisa. É o livro amarelo que você está falando? Eu não sei. Eu posso estar sendo leigo aqui. Livro amarelo. Quem consegue ter acesso ao livro amarelo? Quem paga aí a mensalidade, né? De vocês aí, do Partido Missão, que recebe a revista Valete, recebe o livro amarelo, ganha uns brindes aí. Então, fala a verdade, você precisa falar a linguagem do povo. Você precisa estar com o povo. Porque eu sou o povo, por exemplo. Eu não li o livro amarelo seu. Eu não li o livro amarelo. Tem muita gente também que não vai no site e vê as propostas, vê os planos de governo dos candidatos. Eles vão pelas narrativas. Tira pelo Nicolas Ferreira, tira pelo Pavanato, tira pelo Flávio Bolsonaro, tira pelo Lula, tira pelo Pablo Marçal. O próprio Arthur Duval de vocês aí, que vai em debates aí, o cara debate bem, né? E você precisa mostrar suas propostas aqui em vídeo, falar, vou fazer isso. Eu vou desfavelizar o Brasil, tá? Eu vou desfavelizar o Brasil fazendo isso, tal, com apoio de tal, entendeu? Você precisa falar o que e como você vai fazer. Não é viver de slogan. Eu sei que na cabeça de vocês, os slogans são mais necessários. As narrativas são mais necessárias, mas na cabeça de muita gente que pensa assim como eu penso, isso não vai valer de nada. Você vai ficar no slogan, e as propostas você não vai apresentar. Então pode ser que você tenha um livro amarelo, pode ser que você tenha o seu plano de governo e está na internet, mas o povo não vai ver, o povo não vai abrir o seu plano de governo. O povo não abriu nenhum plano de governo do Jair, não abre nem o plano de governo do Lula. Para que vão abrir o seu? Entendeu? Então você tem que ser mais claro no que você fala. Você faz a pergunta, você mesmo responde, tem que responder. Eu vou desfavelizar o Brasil. Como?
fazendo isso. Eu vou acabar com a corrupção? Como? Eu vou acabar com os bandidos? Vou acabar com o crime organizado? Como? Assim. Botando a polícia nas ruas? Só isso? Vai botar a polícia nas ruas? E aí? Qual é o plano para isso? Tá bom? Apresentar. Aí eu estou apresentando isso para esse eleitor. Se esse eleitor não achar o suficiente, continua votando mal. Vota aí no Lula. Vota aí na família. Mas por que quem votar em você vai estar votando bem? Por quê? O que você acha? Por que as pessoas não vão votar no Caiado? No Augusto Cury? Por que as pessoas não vão votar no Lula? Por que as pessoas não vão votar no Flávio? Só porque você está falando que as pessoas estão votando mal? Você não ganha eleição, meu filho. Tem que mostrar as propostas. Seja incisivo, mas mostre as propostas, tá bom? Bolsonaro, todos nos mesmos escândalos. Os caras estão no escândalo do Banco Master, os caras estão no escândalo do INSS, continuam votando nele. Então, quando você cita as pessoas, tem isso, tem aquilo. Tem algumas questões com você, por exemplo. Às vezes, muitos de vocês, do Partido Missão, falam umas coisas na frente das câmeras e agem diferente por detrás das câmeras. Quem não lembra você brigando com o Costenaro? O cara estava te enchendo o saco, e você falou, você usava dinheiro de doação para puteiro. Por que você não fez nada? Se você sabia, você entendeu? Então, como que você não quer corrupção se você não denuncia também? Tá vendo? Por exemplo, o caso da Refit, por que você nunca fala nada? Por exemplo, o negócio do leve posse, por que você não explica exatamente? Por que você não mostra os comprovantes? Se o próprio Kim Kataguiri falou que está tudo às claras para todo mundo ver, entendeu? Aí vocês pegam, fazem uma montagem lá no Canva, em algum lugar que vocês fazem, e o povo tem que acreditar, entendeu? Então, como que você vai ser diferente? O que eu falo para esse eleitor é o seguinte, eu estou fazendo o que é certo, eu tenho um passado ilibado, eu lutei contra o PT quando precisei lutar com o PT, denunciei crimes cometidos pelo bolsonarismo, sou uma pessoa que estuda muito, ninguém vai falar propostas melhores do que as minhas. Agora, se a pessoa que ainda acredita em 2026 que o Lula vai resolver o problema do Brasil não quer votar em mim... Não vai resolver, cara. O Lula não vai resolver. Acho que o Flávio também não vai resolver. Eu acho que quem se candidata à presidência da República e tem grandes apoios, é porque alguma coisa tem por detrás, né? Não generalizando, mas na maioria deles ou delas tem alguma coisa por detrás disso. Ninguém chega lá limpo, ninguém chega lá em cima limpo, porque senão o sistema não vai ter nada contra vocês, entendeu? Aí vocês viram heróis. E o sistema não quer heróis, não é verdade? Quem é o sistema? Eu não sei, é vocês que falam de sistema, né? Parabéns, você vai estar destruindo o futuro dos teus filhos. Um dia os teus filhos vão te cobrar pela tua covardia. Tá, e se as pessoas votarem em você e você fizer muita merda? Os meus filhos, os filhos de todo mundo, vão cobrar eles e elas por causa de você? Candidato, também no seu programa de governo, o senhor estabelece uma oposição firme a qualquer tentativa, por exemplo, de propostas de regulação da mídia e da internet, isso em nome da defesa da liberdade de expressão. Então, nesse contexto, eu queria saber a sua opinião sobre uma decisão... Mas não aquela liberdade que o monarca quer, não. Que saiu essa semana com relação ao Discord, em que foi determinado que no Brasil o Discord, que é um aplicativo, não pode fazer transmissões ao vivo, e isso em função do caso de uma menina que teria sido incitada ao suicídio durante uma dessas transmissões ao vivo. Qual é a sua posição? Isso é intervir ou é intervir legitimamente para proteger crianças e adolescentes? Mas calma aí, Simone. Como que você faz uma afirmação dessa assim? Você acha que... Você está afirmando. Porque, por exemplo, o Discord, tem que acabar com o Discord. Mas é só o Discord que as pessoas conseguem fazer live, né? Fazer live? Fazer live ao vivo não existe. Fazer live? Entrar ao vivo somente no Discord? Não, você entra ao vivo no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Quai, nos caralho, A4. Praticamente hoje todo mundo deixa fazer live. Entendeu? Vou banir o Discord porque tem criança. Não tem criança na porcaria do Instagram. A porcaria do Facebook, que hoje tá, desculpa, mas tá uma merda. O Facebook hoje tá uma desgraça, velho. Que essa decisão, ela tá toda errada.
Eu chamo ela de Janja, porque quem tomou a decisão foi a Janja, que nem cargo público tem. Ela é esposa do Lula, conheceu o Lula lá no presídio e agora quer decidir coisas sobre rede social. Pra vocês entenderem, essa moça fez um negócio muito triste numa rede chamada Instagram. Foi no Instagram que isso aconteceu. A transmissão aconteceu no Instagram. A Janja não quis derrubar o Instagram, ela inventou o que aconteceu. Tá vendo? Eu não sei, o Renan que tá falando. Você que tá falando, Renan. Eu não sei, mas tá vendo? Tá vendo a hipocrisia das pessoas chegadas e ligadas a políticos? Tá vendo essa hipocrisia? O Renan tá falando que foi no Instagram e a moça falou que foi no Discord, entendeu? Vai ficar essa outra rede chamada Discord? Tanto foi no Discord que o Discord já acatou a decisão. Lógico que ele acatou, ele tá sob pressão. O pressão. Discord acatou porque tem que acatar. Tem que acatar. Se recebeu pela justiça, tem que acatar. Fazer o quê? Não vou parar, não. Cada uma, né? Mas o suicídio aconteceu numa rede chamada Instagram. Falou? Peraí. Ele tá sob pressão. Mas o suicídio aconteceu numa rede chamada Instagram, que é de um grupo chamado Meta. A Janja inventou uma notícia falsa, e aí depois dessa notícia falsa, foram pra cima do Discord. E não é que eu tô aqui pra defender o Discord, eu tô aqui pra ser justo. Peraí, vocês estão vendo como funciona? Vocês estão vendo como funciona o Brasil? Como que é? As mídias, grandes mídias, o SBT, como que a mulher, como que ela fala uma coisa dessa, sendo que não é verdade, passa fake news, as grandes mídias lutam contra a fake news e os próprios jornalistas caem em fake news e passam fake news para as pessoas. Isso aí é inadmissível. Justo. Se ela acertou no que ela falou, ela não tem cargo político para isso. Mas como defender as crianças e os adolescentes que ficam expostos a esse tipo de... Pena! Pena mais agressiva, penas mais pesadas. Pena! É pena, minha jovem. Minha jornalista. Pô, Simone. Pô, caralho. A favor da aplicação da lei mais dura possível. E o ECA garante isso e fiscalização para todo tipo de abuso que acontece com crianças na internet. Então tem que ter intervenção. Não na imprensa. Agora, você tem que garantir, por exemplo, que prostituição infantil, que todo tipo de pornografia infantil que acontece em redes sociais sejam coibidas. Isso é uma coisa. Outra coisa é ela escolher enfrentar uma rede social, que é esse Discord, que não tem nada a ver com o caso, e aí vem uma decisão motivada pela Janja falando para derrubar aquela rede social. Volto a falar, eu não sou advogado dessa rede social. Só que muitas pessoas... Eu vou falar pra você. A Janja tem poder, cara. A Janja aí tem um poder muito grande, então, uma influência muito grande, viu? O que ela fala ali, o presidente acata. Fala, meu amor, fala o que você quer que a gente faz aqui. Eu comia calango, hoje a gente aceita o que quiser. É isso mesmo. Pessoas trabalham nessas redes sociais. Muitas empresas se organizam ali. Aí elas estão pagando um preço por conta de uma Janja querendo fazer propaganda em ano eleitoral. Desde quando a Janja se preocupa com criança? Uma dica, foi morto um menino agora. Foi morto num assalto, num latrocínio por um bandido. A Janja vai querer aumentar a pena pra esse bandido? Ela não tá preocupada. Ela não liga pra esse menino que morreu. A Janja liga, no fundo, pra bandido. Assim como esse governo, que é um governo que defende bandido. Se eles ligassem, estavam se preocupando com isso. O lance das vezes é que ela quer parecer que entende do assunto. Entende nada. A Janja tinha que ficar quieta lá e não encher o saco. Candidato, eu conversei com alguns economistas e todos são categóricos em dizer que, independentemente de quem vença as eleições, a partir de 2027, o Brasil vai viver uma recessão muito grande em virtude das dívidas contraídas pelo atual governo. Mesmo assim, ainda é um desafio? E por que esse desejo de querer assumir, sabendo que nós vamos ter um prejuízo tão grande economicamente falando? Porque, eu vou resolver, e dois, quanto mais difícil... Como que você vai resolver? Como? Por exemplo, igual a gente perguntei, você vai desfavorizar o Brasil? Como? O que você vai fazer? Você vai mudar a economia, você vai fazer o Brasil ser grande de novo, né? Como? Porque todo mundo promete as coisas, todo mundo promete. Jair prometeu acabar com a corrupção, né? E aí colocou o Sérgio Moro foi lá, vou prender todo mundo, e aí daqui a pouco vai chegando perto da família, falou, opa, pera aí, não vou esperar chegar no meu filho não, bora parar. Sérgio Moro se afasta, né? O Major Olímpio se afasta do Bolsonaro, o Sérgio Moro também depois começa a bater no Bolsonaro, começa a bater, falou que é família de corruptos, caramba, depois se junta. Olha a hipocrisia desse governo, sabe? Do governo Bolsonaro. Tá? Então, a gente fala do Lula também, olha esse governo, olha a Janja mandando e desmandando, viajando para cima e para baixo, gastando milhões e milhões e milhões e bilhão, entendeu? E o presidente aplaude. Meu bem, você quer uma cama de 150 mil reais, vou comprar para você uma cama de 150 mil reais. Vou fazer uma viagem para você de
150 milhões de reais, tá bom? Vai ficar lá 6 meses lá em Dubai, tá? Pode gastar o que você quiser. Eu pago. Mas eu fico interessado. Você só vai entrar para a história se você for um cara capaz de resolver grandes problemas. O país que eu nasci, o país que eu vivo, está destruído por esses caras. Está tomado pelo crime, a nossa economia está devastada. Hoje, as Casas Bahia pediram recuperação judicial. Uma empresa tão tradicional, muitas empresas estão fechando ao redor do Brasil, pequenos empreendedores estão fechando por culpa de um governo irresponsável com uma política fiscal irresponsável de anos. O desafio eu vou ter que chegar lá em Brasília, eu vou pegar tudo quebrado, eu vou ter que fazer as maiores reformas da história do Brasil. Uma parte da população vai falar, mas tá errado fazer isso, porque foi levado a crer por causa do Lula e das mentiras dele, de que não, basta você chegar lá, dar um vale-gás, dar uma energia elétrica de graça que as coisas vão andar. E não vão andar. Enquanto isso, nós estamos, volta a colocar, com as nossas empresas quebrando. Tudo bem, eu concordo com você, mas assim, não tira o fato de que as pessoas mais pobres, mais necessitadas, as pessoas mais miseráveis no Brasil, elas necessitam desses programas sociais, que não tem emprego para todo mundo. Vai fazer igual o velho da van, falar, vou acabar com todo o programa social, não sei o que. Sendo que tem milhões e milhões de pessoas passando fome, que não tem dinheiro para absolutamente nada, que um Vale Gás e o Bolsa Família ajudam demais. Tudo está certo que muitas pessoas que não precisam desse benefício vão lá e pegam, tiram da boca de quem precisa realmente, para tomar cervejinha, para comprar maconhinha, droguinha, entendeu? E as pessoas fazem isso mesmo e elas não têm sentimento nenhum, não tem humanidade para pensar no próximo, aquele que precisa realmente. Está lá embaixo, que vive lá embaixo da ponte, que tem filho e filha passando fome, que precisa do Bolsa Família, que precisa do Vale Gás, aí não tem porque um vagabundo tirou para tomar cachaça, entendeu? A nossa economia não está andando. Eu quero entrar para assumir a bucha mesmo. Eu quero pegar quanto mais difícil, me manda, que eu quero fazer as maiores reformas da história, para um dia as pessoas lembrarem que Renan Santos, do Partido Missão, foi o maior presidente que esse país já teve. Dá tempo da gente fazer uma última pergunta? Lá, Queria saber como é que o senhor vai lidar com a postura do governo americano, o governo Donald Trump, com relação não só à nossa economia, como também em relação à segurança pública. Essa semana, o governo... Aliás, no final de semana, o governo americano anunciou que pretende fazer operações militares conjuntas com alguns países aqui na América Latina. Como é que o senhor vai lidar com isso? Primeira coisa, o Trump é um fanfarrão, tá atacando a nossa agricultura e tá atacando a nossa economia. De verdade. Tem gente que fica puxando... O Flávio Bolsonaro fica puxando o saco do Trump. O Trump só sabe negociar com gente que negocia duro com ele. O Lula negocia duro e a família Bolsonaro puxa o saco. Comigo não vai ter esse jogo. Se os Estados Unidos quiserem cooperar, nada de trazer tropa pra cá, cooperar com inteligência, com informação, vamos cooperar igual outras nações vão cooperar. Igual nós cooperamos com eles também, né? Com as nossas riquezas naturais, com o nosso suco aí, com o nosso café, entendeu? Então é isso. Agora, quem vai destruir... Você quer alguma coisa daqui? Opa, dá uma coisa daí também, meu. Não, você vai querer levar e não vai sobrar nada para nós. Mas assim, não é dar riqueza e receber troco. Não, você tem que dar riqueza e receber riqueza. Tá ligado? É uma troca justa. E o crime no Brasil serão os brasileiros. Imagina que vergonha. Olha aquele policial hoje que perdeu seu filho. O policial quer ter a honra de entrar para a história por ter destruído essas facções. A gente não pode dar essa honra para uma tropa americana. Não vai ser o Donald Trump que vai tirar da gente o orgulho de resolver os nossos próprios problemas. Seremos nós brasileiros. Eu volto a colocar. Seria humilhante para a gente delegar isso para eles. Não vou permitir isso. Agora, cooperar para atuar em conjunto, na hora. É isso aí. Esse foi o vídeo, tá, do Renan. O Renan foi o primeiro, Renan Santos, que o número dele é 14, tá? Partido Missão. Responde aí se vocês votariam no Renan, tá bom? Responde aí, deixa claro, tá bom? E as perguntas para o Renan são essas. Como? Como que você vai fazer tudo isso, tá bom? E passe para o povo, seja mais incisivo, seja mais claro, né? Não adianta slogans. Tudo bem, né? Na boca de ídolos, slogans vencem, tá? Mas se você apresentar proposta... Eu acho que você consegue um pouco mais para frente, entendeu? Talvez você consiga tirar muitos votos do Flávio, tá? Do Zema, do Caiado, tá bom? Do Flávio eu não sei, mas do Zema, do Caiado, eu acho que do Augusto Cury, né? Essas pessoas que não pontuam bem, né, nas pesquisas, que é uma porcaria algumas pesquisas, né? Você vê totalmente diferente na hora do resultado. Mas é isso, você gostou desse formato aqui? O próximo presidente, decidam aí, escrevam no comentário, se você puder, quem vocês querem ver o próximo presidente que eu vou ver aqui. Tá? Acho que vai ser no próprio SBT News aqui, tá bom?
Beleza? Então é isso. Sentem-se, lembre-se que reflexão é a chave e vote corretamente. E analise seus candidatos, viu? É muito importante, porque é o futuro, eles vão decidir o futuro do nosso país. Tá bom? Você que é novo, se inscreva aqui.